Olá, queridíssimos alunos do estado de São Paulo. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje de forma remota. Estou aqui falando de vocês com vocês aqui de casa. Fico até um pouquinho nervoso porque fica tudo diferente, né? O ambiente muda, fica tudo diferente. Mas estamos aqui, primeira aula do ano para a terceira série, e eu estou aqui com a aula Mercado de Trabalho e vou mediar a aula da professora Tayana. Tudo bem, Tayana? Você está de casa também? E aí, tudo bem com você? Pois é, professor Mauro. Estamos aí de casa para falar com os nossos alunos, né? É um pouquinho diferente do que a gente está acostumado realmente. E é a primeira aula que eu e o Mauro estamos aqui juntos novamente, né? Com os alunos da terceira série. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? E a gente vai. O Mauro estava falando e eu lembrando da nossa primeira aula, Mauro, foi remota. Não sei se você A primeira aula foi remota. Lembro sim, falando de modernismo. Exato, eu muito nervosa, entrei tremendo e acho que não deu para perceber muito, né? Mas hoje, um ano depois, não deu um ano ainda, né? Mas depois de um tempinho, a gente volta a fazer aula remota e estamos aqui, né, para ajudar vocês, a gente trabalhar juntos, professores. Eu já quero até agradecer, já tem professor aí dando boa noite. Os professores são os guerreiros, né, gente? Meu Deus, eles estão participando. Sábado também, viu, Mauro? Eles estavam participando, os professores, né? Eu estive sábado passado e o próximo agora vai ser o Mauro, né? Vai ter maratona, né? Maratona de aulas de redação do Enem. Bacana, porque no próximo dia 17 é a primeira sequência de provas, né? Então será bem legal. Eu vou estar aqui, mas vou estar ao vivo, tirando dúvidas, né? E as aulas de redação acontecendo. Então, conto com vocês para participarem desse dia. A professora Tayana, por semana passada, ficou bem legal também. Pois é, já o tema da aula já vai chegar, Luiz Fernando. Inclusive, nós estamos, na verdade, a gente iniciou o trabalho com esse texto na nossa última aula de 2020, e é claro, porque o texto, a gente tem que compreender o texto e depois trabalhar os conectivos. Então, é bem importante vocês prestarem atenção nos conectivos, porque vocês vão precisar usar muito isso na prova. O professor Mauro vai explicar melhor até também no sábado, mas vocês já vão se preparando, como eu havia falado no sábado passado, né? Vocês precisam, e a parte de conectivos é extremamente importante, dá uma super elevação aí na nota de vocês na prova do Enem, na redação do Enem, né? Que vai fazer a prova escrita, a impressa vai ser já domingo agora. Então, o tema da aula é mercado de trabalho. E a gente vai continuar, então, com esse tema. A gente já falou um pouquinho, mas a gente continua. Eu vou pedir, então, para o professor Mauro ler para a gente as habilidades, o objetivo da aula de hoje, para ficar mais claro para vocês. Então, vamos lá. O mercado de trabalho, o objetivo da aula de hoje é analisar o artigo de opinião e compreender a intencionalidade do uso de conectivos. A habilidade que vamos mobilizar hoje será de identificar e saber utilizar em produções textuais os conceitos de concordância e de elementos de coesão. Olha que caiu no colo do pessoal essa aula de hoje, hein, professora? Porque vamos ter Enem do domingo agora, então vou falar de redação, então quem for fazer a prova já vai ter como tirar um pouquinho de dúvida aí. Bem bacana. E para quem não for fazer a prova, sempre é bom saber organizar o texto, né? É verdade, professor Mauro. A gente parte de um tema que também é do interesse dos nossos alunos, que é o mercado de trabalho, e a partir desse tema, então, que nós já começamos a trabalhar, a gente volta, comenta de novo, e trata dos conectivos, né? Como que se dá, então, a junção de ideias nesse texto, como que as ideias se conectam, né? Como é que você vai formar ali, você tem um pensamento e você precisa transcrever esse pensamento e colocar isso no texto. Como você vai conectar essas ideias de forma que seu texto não fique quebrado, de forma que quem lê consiga entender a sua conclusão, consiga entender o que você pensa sobre o assunto, né? Então, eu já vou pedir para colocar na tela os conteúdos de hoje também. Então, quais são os conteúdos de hoje? Leitura e análise do texto, a importância de se preparar para o mercado de trabalho. Então, esse texto está aí no caderno do aluno do quarto bimestre, mas a gente continua trabalhando com as habilidades essenciais também, tá? Então, é uma revisão, apesar do material, seu material do quarto bimestre.
no ano passado, né? E conectivos também, a gente trabalha os conectivos. É aquilo que eu falei, então trabalha um tema de importância, né, do dia a dia de vocês, e ao mesmo tempo trabalha os conectivos, que é tão importante na hora da escrita, né, professor Mauro? Isso mesmo, saber encadear ideias, né? Fazer o texto criar significados, criar sentido, deixar o texto agradável, né? Porque é muito comum, quando se elabora o texto, a gente colocar ideias soltas. Então, a gente tem que reler o texto, organizar, por enquanto, entretanto, contudo, desta forma, assim, contudo. Nossa, é legal que quando a gente organiza o texto desta forma, a gente vê que um conectivo vai levando ao outro, é quase que encaixar pecinhas de Lego, né? É bem bacana. Fica quase que automático na nossa cabeça construir isso, bem bacana. É verdade, e também evitar a repetição de palavras, né? Então, você usa certos marcadores ali que você não vai ficar repetindo uma palavra. Eu sempre falo, o aluno às vezes aprende mais e usa mais para tudo, e muitas vezes, isso dá uma impressão, quando o corretor for ler a sua prova, no caso que vai fazer o Enem, que você não tem vocabulário, que seu vocabulário é pobre, que você repete muito uma palavra, é sinal que você não tem vocabulário amplo. Então, a gente também vai ver esse recurso aqui no texto de hoje. Mas para não ficar só eu aqui falando, porque eu tô vendo que a participação hoje já está bem mais do que a última que eu dei aula dia 7, né? E tinha bem menos participação. E hoje eu tenho mais participações, muito bom, significa que o pessoal está voltando aí das férias, né? Das viagens, e participando com a gente. Vou fazer uma pergunta muito simples, mas a partir dessa pergunta, a gente vai, então, desenrolar essa aula de hoje, né? Vai tirar o tema, vai começar a conversar, e eu preciso muito da participação de vocês. Essa primeira questão eu vou deixar 2 minutos, e as demais a gente deixa só 1 minutinho, tá bom? Então, vamos lá. Como se preparar para o mercado de trabalho? A questão do chat. Como se preparar para o mercado de trabalho? Nós vamos aí 2 minutinhos e o professor Mauro volta com a participação de vocês. Então, o pessoal aqui ainda está um pouquinho de férias, se organizando, dando uma boa noite para a gente, perguntando o tema da aula, falando de mercado de trabalho. Então, eu acredito que
se prepara para o mercado de trabalho de diversas formas. Nós temos cursos profissionalizantes, temos a própria escola com os debates, debatendo, propondo ideias, propondo sugestões, discutindo, dentro de casa, se organizando. E tem uma coisa interessante, professora Tayana, que eu acho que a gente tem que discutir, que antes, a gente via como única fonte de preparo para o mercado de trabalho o ensino formal, né, as escolas. E hoje a gente pode ter acesso à formação de diversas outras formas, né? Temos aí os tutoriais, né, em diversas plataformas, YouTube, que nos ensina de diversas maneiras. Então, a gente está no caminho, é por aí... Na verdade, se a gente puxar, né, professor Mauro, da aula anterior, a gente vem falando dessa mudança, né, do mercado de trabalho, da mudança dessa relação com o trabalho, e que a época muda. A gente até falou da máquina de escrever, né, de que hoje ela já está obsoleta, não é mais usada, e o que aconteceu com essa empresa. E o que aconteceu com os funcionários? E hoje a gente tem, eu até vou citar uma notícia veio na cabeça, não vou falar o nome do banco, mas um banco aqui conhecido, né, do Brasil, um banco conhecido nosso, vai demitir aí vários funcionários que estão mudando a forma, e não é só esse banco, tem várias outras empresas que estavam lendo sobre isso. Nossa, demissão, meu Deus! Eu não estou dizendo que é uma coisa boa, tá? Que é muito legal, que eu estou feliz por isso, mas eu estou falando que é uma consequência de uma mudança que já estava programada, né? Então, a gente firmas também que estão indo embora. Então, mas é o governo tal, é o governo Y, não sei o que lá. É uma mudança que a gente vem vendo no mundo inteiro, tá? Então, essa mudança, no caso da máquina de escrever, que ficou obsoleta, não foi porque o governo tal, o Y fez tal coisa, mas foi uma consequência dessa mudança. As escolas, como o professor Mauro falou, né, antes da gente ter acesso à educação, meu Deus, tinha que ir numa biblioteca, pegar um ônibus e tal. Hoje em dia, não, você liga o seu computador, se você tem acesso à internet, você consegue aí acessar vários cursos. Eu mesma, às vezes, estou estudando para uma coisa, quando eu vejo, eu já ampliei, já estou longe de coisas que jamais eu conseguiria ter acesso se não fosse a internet, os vídeos, os livros que estão disponíveis para a gente. Então, essa importância, né, de se preparar para o mercado de trabalho, também está atento às mudanças no mercado de trabalho. E uma palavra, professor Mauro, eu vou usar aqui, dizer, que é não se acomodar. Nesse tempo que a gente vive, é não se acomodar, não achar assim, já sei o que eu vou fazer da vida, tá bom aqui, meu serviço é esse, porque a era que a gente vive não é assim, né, professor Mauro? Você concorda comigo? Sim, antes todos faziam, de certa forma, o mesmo caminho, né? Era a mesma formação. Todo mundo via o mesmo filme quando passava na TV, naquele horário. Então, todo mundo via o mesmo filme no cinema, naquele horário. Antes, todo mundo via da mesma forma. Eu estou ampliando, porque é mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, você tinha lá o seriado de TV que passava todo domingo às 4 da tarde, todo mundo se reunia às 4 da tarde do domingo para ver aquele seriado de TV. Hoje você pode ver seriado de TV tudo de uma vez só, num dia apenas, ou então se maratonando, né? Então o mundo hoje está diferente, a forma como a gente se comunica é diferente hoje. Por que a formação deveria ser diferente? Antes a gente esperava, né, o momento certo. Olha, é o momento certo de você aprender determinada coisa. Hoje está tudo disponível, né, e a gente não tem como falar que, olha, eu vou esperar o momento certo de me formar. Não, para se formar, para ter uma formação, vamos dizer assim, oficial, tá? Sim, mas para aprender, não. E é esse diferencial, porque às vezes a gente já chega na universidade sabendo um monte de coisa, não esperando, né, a formação vir apenas do professor, o professor comunica a fonte, porque isso está ultrapassado, né? Mas o professor, sim, claro, a fonte ainda mais confiável, né? O professor, né? A universidade, o meio acadêmico, mas dá para se informar de muitas formas, se formar ainda, acredito que a escola, né? A formação, mas chegar bem preparado, né? É isso mesmo. E falou de empresas fechando, tem que buscar,
mesmo, é uma coisa diferente que eu posso trazer para esse debate, né? Antes a gente estava trabalhando, então, estou trabalhando e ficava lá, esperava até o dia que se aposentasse, pedia as contas, mandava embora. E era isso. Hoje não, hoje está trabalhando e tem que estar se informando dentro do trabalho, porque de uma hora para outra o mercado muda, chega uma máquina nova, chega alguém que sabe mais, chega a sua empresa comprada por outra empresa, e é necessário mesmo. O mercado de trabalho hoje, ele é, como diria o Bauman, né? Ele é líquido, né? Nossa, é verdade. É a gente que o diga, né, professor Mal? Quando a gente pensa que aprendeu, tem que aprender tudo de novo. Né? Mas, quer dizer, não só a gente fala que é a experiência de vida, mas professores de uma forma geral e alunos também, que eu tenho que se reinventar o tempo inteiro. Vamos para outra pergunta. Quais são as competências? Isso daí, essa pergunta que eu vou passar agora, ela está atrelada à aula anterior, do ano passado. A gente comentou. Quais são as competências do profissional do futuro? Eu vou deixar aí um minutinho para vocês responderem e a gente já volta com o comentário do professor Mauro. Olá, voltamos aqui com a participação do pessoal. Professora Tayana, a palavra socioemocional apareceu bastante aqui, aquelas habilidades de a gente conseguir conviver, conseguir ter empatia, conseguir estabelecer contato e relações duradouras e prolíficas. Então, estamos no caminho? Sim, né? Segundo o texto que nós vamos ler daqui a pouco também, vai falar muito sobre isso. Eu já quero fazer um link da aula do dia 19, já quero convidar também. Tem outras aulas, eu vou falando, mas é que agora caiu a aula do dia 19, que os alunos vão apresentar trabalhos que eles fizeram, e o tema que eles escolheram foi mesmo temas voltados para a saúde mental. Então, você vê a preocupação, foram os nossos adolescentes que escolheram esse tema para trabalhar, para fazer uma apresentação de trabalho com esses temas, conversando com o psiquiatra, vai ter todas essas participações, elas estão aqui no dia 19, eu convido até vocês para assistirem também. Os próprios jovens já estão percebendo a importância, né? A escola está se reciclando para isso, então a gente está aí num novo momento, né? No momento em que se passa a olhar mais para as competências socioemocionais, comportamentais, o se relacionar, né? O saber lidar com o outro vai fazer toda a diferença nessa nova época, nesse novo tempo que a gente está vivendo aí com os nossos alunos também. A gente já vai partir, então, para a leitura. Eu vou fazer assim, o professor Mauro lê um e eu leio outro, pode ser, Mauro? Claro, sem problemas. Sem problemas. Eu vou pedir para colocar, na verdade é o mesmo texto, mas a gente precisa ler, interpretar novamente, né, comentar com vocês, para que a gente não se perca aqui, né? Vamos deixar o texto solto. E relembrar, né? Oi? E lembrar também, né? É verdade, relembrar, porque já passou o ano, né? Foi o ano passado. Isso. Então, o professor Mauro lê a primeira tela, aí eu leio a segunda e assim por diante. A gente vai comentar. Vai funcionar. Que a gente está longe. Então, posso começar a leitura inicial. A importância de se preparar para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho está em constante transformação.
O desenvolvimento da tecnologia da informação avança no mundo das profissões. Quem não se preparar poderá ficar marginalizado e, por isso, é fundamental uma atualização constante em novas tecnologias. Estar atento a essas mudanças é importante nesse universo profissional, porém, apenas a formação técnica não é o suficiente para ser um profissional competente e realizado. Então, aí já comenta, né, professor Mauro, que a gente está falando da questão da tecnologia, da importância da tecnologia, mas, né, eu sei tudo sobre tecnologia, não é o suficiente. Então, a gente precisa mais. Eu vou ler, então, o próximo slide. O modelo tradicional de trabalho certamente não desaparecerá, mas sofrerá alterações e necessitará de um número cada vez menor de pessoas, visto que muitas atividades do cotidiano poderão ser executadas por meio da tecnologia. Além disso, cabe considerar que há uma tendência de surgimento de outros modelos associados à criação e à oferta de novos produtos, a novos serviços e a transformações sociais. Essa parte que eu acabei de ler trata muito do que a gente falou já hoje. Eu tenho um mercado se modernizando, serviços se modernizando, então aquela pessoa que fazia tal serviço já não é mais necessária, aquele serviço foi automatizado, então eu tenho uma máquina fazendo serviço e cada vez mais, isso não para, né? Cada vez nós temos supermercados que funcionam sem nenhum funcionário, né? Nós temos, acho que na Avenida Paulista, eu não me lembro, mas tem uma farmácia que quem repõe os produtos nas prateleiras é o robô. Tá? Então, não tem aquela pessoa que repõe o produto na prateleira mais, eu tenho um robô. Então, é essa automatização que vem trabalhando para que a gente precisa repensar o nosso lugar no mercado de trabalho, né? Aí eu vou pedir para o professor Mauro também continuar, ler mais um parágrafo para a gente. Existe uma grande preocupação das empresas e gestores sobre encontrar bons candidatos. A formação profissional é, sem dúvida, importante para isso. Por sua vez, as características comportamentais são responsáveis pelo diferencial que se busca atualmente em uma pessoa, uma vez que o conhecimento técnico pode ser desenvolvido e quantificado. Já os comportamentos são inerentes à personalidade de cada indivíduo, o que torna o processo subjetivo. Então, é aquilo que eu falei, né, professor Mauro? A gente vem de uma demanda, eu tenho que ter o conhecimento técnico, porém, como eu vou me comportar em equipe, fica complicado, né? Às vezes, eu não sei se eu vou usar o que eu vou falar, mas a gente não pode, assim, confundir as coisas. Hoje, antigamente, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar para não ser mal interpretado. Antigamente, o professor, né, era o detentor do saber e o aluno usava na palmatória mesmo, o aluno não tinha direito a nada, né, ele tinha que ser ali a massa mesmo. E hoje a gente tem uma escola que ouve mais esse aluno, que dá mais autonomia para esse aluno, que se dispõe mais. A gente tem um professor, como o professor Mauro falou, que é um mediador do processo, né, da construção aí do saber juntamente com o aluno, mas o aluno, nós, né, que eu também sou aluno, a gente precisa ter autonomia nesse processo e não se acomodar. Se a coisa acontece ao contrário, a gente interpreta que porque o professor está sempre disponível para me atender, ou porque o professor, né, que é o que deveria ser, caso não aconteça, o professor está ali disponível para me entender, eu confundir e achar que isso não é produção de autonomia, mas me acomodar. É isso que eu estou querendo dizer, eu estou querendo chegar nesse ponto. Já que eu vou me acomodar nesse processo, você acaba se acomodando porque você não é forçado, vocês entendem? Não é forçado no maço de chicote, não tem ninguém puxando vocês, mas dialogando, é justamente para que vocês criem autonomia e vocês tenham essa posição de eu vou fazer, e não se acomodar porque ninguém foi lá e deu uma palmatória na tua mão. Eu não sei se eu expliquei bem, professor Mauro, deu para entender? Explicou sim. Na verdade, são novos desafios que a escola, o mercado de trabalho, a vida, enfim, propõe para nós, né? Por exemplo, hoje a gente pode, como eu falei, né, ter acesso ao seriado de TV, a série de TV, assistir 10, 15 episódios de uma vez só, assim como podemos ler
10, 15 livros numa sequência, só que o desafio, porque o nosso cérebro às vezes não acompanha, não guarda aquelas informações da maneira que deveria guardar. Então a gente vai colocando conhecimento que entra por um ouvido e sai pelo outro. Então temos que ter outra habilidade socioemocional, né? Paciência, né? De aprender as coisas no seu tempo, porque tem coisas mais fáceis, sim. Tem coisas mais difíceis, tem coisas que são mais fáceis para para outros, não. Inclusive dentro das empresas, no mercado de trabalho. Tem pessoas que entram no primeiro dia de trabalho, já são amigas de todo mundo, né? Já conseguem fazer relações, estabelecer contatos. Tem pessoas que têm mais dificuldade, que são mais morosas nesse sentido, mas não quer dizer que um é melhor do que o outro, são diferentes modos de se relacionar com a sociedade, né? Então, é bacana perceber que hoje o mercado de trabalho está atento a essas novas habilidades, né? Bem bacana. É verdade. E essa coisa, né? Às vezes uma aluna, agora eu vou soltar, ninguém sabe quem é mesmo, uma aluna conversou comigo, eu cheguei atrasada, professora, eu pulei a catraca e levei uma advertência. Eu falei, minha filha, você pulou a catraca do seu serviço, eu estava achando que você estava na escola, né? Porque às vezes o aluno apronta, não, gente, é um outro, vocês entenderam? É um outro ambiente. E às vezes o aluno faz assim, sabe? Achando que, eu levei advertência, como assim? Ela estava, na verdade, não foi advertência, ela levou uma suspensão sem ter levado a advertência, porque eu acredito que o chefe deve ter ficado assustado, né? Acho que era 15 dias de trabalho pulando a catraca, porque chegou atrasado. Sei lá, pular a catraca no trabalho, a advertência é pouco, mas tudo bem. Ninguém está sabendo, ninguém está vendo, né? Estão falando só por aqui, não sabemos quem é. Foi suspensão, né? E eu conversei com ela e eu vi que ela não tinha noção mesmo. Então é isso que eu estou falando, às vezes trazer certos comportamentos da adolescência lá no mercado de trabalho não vai rolar, tá? Agora vamos, então, para o que interessa também, são os colectivos. Talvez vocês estejam ansiosos por isso. Eu já vou colocar no chat primeiro, e aí eu vou deixando um minutinho, a gente volta e o tempo que for necessário, tá bom? Então vamos para o chat já. Existe uma grande preocupação das empresas e gestores sobre encontrar bons candidatos. A formação profissional é, sem dúvida, importante para isso. A palavra em destaque retoma qual trecho do texto? Um minutinho e a gente já volta. Existe uma grande preocupação das empresas e gestores sobre encontrar bons candidatos. A formação profissional é, sem dúvida, importante para isso. Isso o quê? Isso retoma uma ideia que foi dita antes, né? A ideia seria a de encontrar bons candidatos, a ideia de bons candidatos. É esta a resposta certa, professora Tayana? Exatamente, né? Para eu não ter que repetir para encontrar bons candidatos, aí prossigo. Então, para eu não repetir toda essa história de novo, eu uso isso. Deixa eu até, hoje eu não estou aí, mas existe uma grande preocupação das empresas e gestores sobre encontrar bons candidatos. A formação profissional é, sem dúvida, muito importante para encontrar bons candidatos. Olha que horroroso que ficou, né? Então, eu falei 2 vezes, percebeu, professor Mauro, como soou esquisito? Então, é exatamente para isso. Vamos para a próxima pergunta. Eu vou pedir para passar os 2 slides, eu vou ler já rapidinho para a pergunta. Então, vamos lá. Os profissionais precisarão cada vez mais ter disponibilidade para aprender e desenvolver, ter criatividade, empatia, colaboração e boa comunicação.
aprender a trabalhar em equipe e, acima de tudo, ter uma atitude e resiliência para os novos desafios do mercado. Em suma, para atender o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, encontrar-se como profissional, é importante que o indivíduo tenha em mente a necessidade de garantir uma base técnica e estar atualizado. Por sua vez, é fundamental que se preocupe em se conhecer bem, saber seus talentos e aptidões, além de entender como eles se encaixam nesse contexto. Vamos ao chat, então. Por sua vez, é fundamental que ele se preocupe em se conhecer bem, saber seus talentos, aptidões, além de entender como eles se encaixam nesse texto. A palavra em destaque, que é eles, retoma qual trecho do texto? Eu estou no slide 14. Isso, vamos qual trecho do texto? Na tela, vamos deixar aí um minutinho e a gente já volta. Por sua vez, é fundamental que se preocupe em se conhecer bem, saber de seus talentos e aptidões, além de entender como eles se encaixam nesse contexto. A palavra em destaque retoma qual trecho? Eles quem? Vamos ver eles quem nesse trecho aqui. Volta na tela, por favor. Por sua vez, é fundamental que se preocupe em se conhecer bem, saber de seus talentos e aptidões, além de entender como eles se encaixam. Ele só pode ser os talentos e aptidões. Estou correto, professora? Correto. Tem até um aluno, Luiz Fernando, que está bem participando aqui com a gente, viu, professor Valtor? Ele está respondendo tudo. Luiz Fernando, parabéns, Luiz Fernando, ele acertou. Olha, então, se eu repetisse, né? Por sua vez, é fundamental que se preocupe em se conhecer bem e saber bem os seus talentos e aptidões, além de entender como os talentos e aptidões se encaixam nesse contexto. Tem aluno que faz isso? Tem. Né? Então, tomem cuidado no domingo, pelo amor de Deus. Hein? Isso, deixa eu falar sobre isso. A gente está falando de Enem, o Enem tem questões exatamente estas. A palavra em destaque se refere a qual termo antes expresso no texto. Então, tem perguntas, aliás, ouso dizer, vai ter uma pergunta assim no Enem. Vai ter. Todo ano vai ter uma pergunta assim. Então, fica tranquilo, vai nessa, estuda um pouquinho isso, revisa isso que vai ter. Que vai dar certo. Vamos para a próxima, então. Vocês têm aí, observe o trecho. Estar atento a essas mudanças é importante nesse universo profissional. Porém, apenas a formação técnica não é o suficiente para ser um profissional competente. A palavra em destaque tem a função de introduzir um argumento, acrescentar um argumento, introduzir uma ideia na direção contrária do que é afirmado antes, introduzir uma conclusão. Essa vocês não podem errar, porque eu cansei de ensinar, hein? 30 segundos e a gente já volta. O Luiz Fernando está participando conosco aqui ao vivo. Um abraço, Luiz Fernando, obrigado pela participação. Ele responde, ele cravou 3. Introduzir uma ideia na direção contrária do que é afirmado antes. Ele acertou?
Certinho, né? Porque eu estou atento às mudanças, que é importante, porém, apenas a formação técnica não é tudo. Então, você tem a formação técnica, faz mais que obrigação, meu filho, precisa avançar. É isso que está sendo falado aqui. Vamos para a próxima, acho que já vou deixar direto, falta 5 minutos só, valeu aí. Estar atento a essas mudanças, a gente já falou do porém. Vamos para a próxima. O modelo tradicional de trabalho certamente não desaparecerá, mas sofrerá alterações e necessitará de um número cada vez maior de pessoas. E essa aí, gente, é a 1, 2, 3 ou 4. Eu acho que eu já vou deixar direto, Mauro, porque não vai dar mais tempo. Eu nem sei a questão que eu estou. E aí, gente, 1, 2, 3 ou 4. A resposta tá na lata, né, professor Mauro? Então, o pessoal, bom, não estão pensando na resposta, professora. Eles estão pensando. Eu vou ter que responder primeiro da então, vamos respondendo, explicando. O pessoal pega direitinho, vocês respondem explicando, né? Acho que fica legal. Ele já falou, Mauro, já respondeu. É a Opa, o Luiz Fernando participando mais uma vez. É a 3 também, porque o modelo tradicional certamente não vai desaparecer. Então, fique tranquilo que o seu emprego está garantido, mas vai sofrer alteração e você pode perder o emprego, né? Então, é bem isso que eu estou falando. Então, conforme nossa, que triste. Eu falei outras palavras para ficar mais fácil para não pegar isso. Vamos à próxima. Observe o trecho. O modelo tradicional de trabalho certamente não desaparecerá, mas sofrerá alterações e necessitará de um número cada vez menor de pessoas, visto que muitas atividades do cotidiano poderão ser executadas por meio de tecnologia. 1, 2, 3 ou 4, gente. Introduzir um argumento, acrescentar um argumento, introduzir uma ideia na direção contrária do que é afirmado antes ou introduzir uma conclusão, visto que... Então, professora, não sei a resposta, professora, me ajuda. Então, na verdade, ele faz uma introdução, tá? Ele introduz um argumento, na verdade, certo? Visto que muitas atividades do cotidiano poderão ser executadas... Está introduzindo, verdade. Tá, mais um argumento. Ele está introduzindo muitas atividades, vão diminuir por causa da tecnologia, por causa disso, então está introduzindo um argumento o porquê disso, né? Verdade, faz sentido. Resposta 1, né? Isso. Vamos para a próxima. Além disso, cabe considerar que há uma tendência de surgimento de outros modelos associados à criação e à oferta de novos produtos, novos serviços e transformações sociais. Eu tenho aí o além disso, gente. O além disso, ele acrescenta, introduz, com a conclusão. Uma ideia na direção contrária. Ele introduz um argumento, acrescenta um argumento, introduz uma ideia na direção contrária, introduz uma conclusão. 2, ele já respondeu. Respondeu? Acrescenta um argumento. Então, eu tenho o primeiro argumento, mas além desse argumento, eu tenho o surgimento de outros modelos, novos produtos. O próprio mercado está pedindo mudança. Não mudou porque mudou. Mudou porque o mercado precisa dessa mudança, é necessária. Beleza? Acho que tem mais uma. Vamos para a próxima. Por sua vez, as características comportamentais são responsáveis pelo diferencial que se busca atualmente em uma pessoa, uma vez que o conhecimento técnico pode ser desenvolvido e quantificado, já que os comportamentos são inerentes à personalidade de cada indivíduo, o que torna o processo subjetivo. Uma vez que eu estou concluindo uma ideia, eu estou acrescentando uma ideia, eu estou introduzindo um argumento, tá? Então, eu estou falando de um assunto e eu introduzo um argumento justificando o que eu havia falado antes. Não vai dar tempo para ficar melhor, mas eu acho que vocês viram. Mas ficou legal. Não, deu bacana. Foi legal. Deu bacana? Foi acho bacana. Que é a última. Gente, vai falando tempo, faz mesmo história. Peraí. A última. Vamos para a última. Em suma, para atender o mercado de trabalho, ao mesmo tempo que se encontra o profissional, é importante que o indivíduo tenha em mente a necessidade de garantir uma base técnica de estar atualizado. Então, introduz uma ideia contrária ou introduz a conclusão? Esse em suma ele entrega, né? Concluindo. Exato. Então, lá no final da sua redação, né, professor Mauro, você pode colocar um em suma
ou algo parecido, que você vai fechar a ideia. Gente, então foi isso na aula de hoje. Vocês podem fazer aí as atividades do caderno do aluno, podem se preparar para o Enem. Mais dúvidas, o professor Mauro estará no sábado, tirando todas as dúvidas de vocês. Vocês não terão mais dúvidas. Maratona. Sábado, gente, maratona. Avisem os amigos, vai ser bem legal. Até quinta conectivos de novo comigo aqui, com o professor Mauro, e sábado com o professor Mauro também. Gente, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, professor Mauro. Não se esqueça de avaliar a nossa aula. Avalie a nossa aula e até quinta-feira. Tchau, tchau.